Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 19 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre empregos temporários. É quinta, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um pão light australiano. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Então, fica conosco que o assunto do dia só está começando. E quem está desempregado deve ficar de olho nas vagas de emprego temporário de fim de ano. Várias empresas, especialmente do comércio, contratam pessoal nessa época do ano para dar conta das vendas para o Natal. Nos meses de outubro, novembro e dezembro, muitas empresas brasileiras elas resolvem realizar essas contratações temporárias. E essas vagas elas são abertas com uma estratégia de reforço no fim de ano, podendo render ali um dinheiro extra ou até mesmo uma efetivação aos profissionais contratados. E para nos ajudar a entender mais sobre a economia local que esses empregos temporários representam, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Frederico Leal, ele que é diretor executivo da CDL Recife. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o Rafael Ramos, ele que é economista da Fé Comércio Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o Magdiel Nayal e a narração é de Jéssica Moura. Confira! A expectativa é positiva. Apesar da taxa de desemprego ainda estar alta, a Confederação Nacional do Comércio espera que a quantidade de vagas temporárias cresça nos próximos meses, principalmente no comércio e no setor de serviços. De acordo com o economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco, a crise já dá sinais de que está ficando para trás. De empresários a consumidores, todos estão um pouco mais confiantes. A gente espera crescimento nas vendas e, diante disso, os empresários já vão se preparar para esse aumento na demanda. Então, a gente espera um crescimento na contratação de temporários em torno de 10%. Em Pernambuco, mais de 1.500 vagas temporárias devem ser abertas neste último trimestre. Mas, como a concorrência é grande, o candidato precisa estar preparado. Você deve ir muito bem preparado, saber falar, saber se comportar. E uma das coisas importantes também é ver se você tem realmente proximidade com aquele tipo de serviço. Então, se você sabe vender, se você sabe prender o cliente, se você sabe conversar com as pessoas, isso também é muito importante. Além disso, dedicação ao trabalho é fundamental para quem quer manter um emprego, já que quase 1/3 dos temporários devem ser efetivados nas vagas. Stephanie é exemplo disso. Foi contratada para uma vaga temporária no meio do ano e ficou na empresa. Foi a determinação, né? Também corri muito atrás, me esforcei, estava ali todo dia no horário e consegui bater a meta. Aí foi o que destacou para poder ser contratada, ficar fixa. Na mesma loja, a entrega de currículos tem sido grande e não é difícil ver placas informando a necessidade de vendedores e atendentes no centro do Recife. Muita gente desempregada e até uma oportunidade, né? Fazer uma seleção para quem precisa, né? É bom para todo mundo, né? Sueli está procurando emprego há quase um ano. Ela já perdeu as contas dos estabelecimentos que visitou, além daqueles que já informaram de cara que não tem mais vagas. Eu já entreguei, eu acho que uns 10 e estou ainda continuando, acho que vou chegar em casa até mais tarde, na esperança de que esse serviço temporário que eles dizem que vão abrir até agora, nada. Algumas lojas pegam e outras não. E mesmo nos locais onde o currículo é aceito, ela só escuta. Boa sorte! O que vale é continuar procurando. Afinal, a expectativa para o ano que vem é de crescimento no comércio. A gente espera que 2018 seja um ano de, não início de recuperação, porque já está sendo esse, de confirmação dessa recuperação econômica. Pois bem, então a Sueli, mais uma vez a gente vai reforçar, né? Boa sorte, Sueli, seja persistente, que daqui a pouquinho você vai estar aí trabalhando no emprego temporário e quem sabe, depois do seu desempenho, um bom desempenho, você será contratada por essa empresa. A gente mais uma vez diz boa sorte
que é o que desejamos de todo o coração para você que está nos acompanhando. Então, a partir deste momento, vamos abrir agora o nosso espaço, o espaço do nosso programa para você que está em casa. Venha interagir com a gente, venha participar conosco. E eu vou te explicar a partir de agora o que é que você deve fazer para responder a nossa pergunta. Você vai ligar para a gente através da linha interativa 3424-1977 para responder aqui a seguinte pergunta. É a nossa enquete de hoje, a enquete do dia, e queremos saber se você se prepara com antecedência para concorrer a uma vaga temporária. Sim ou não? Liga para a gente, fazemos questão de ouvir você que está em casa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Essa linha interativa você pode ligar, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você também pode participar através da internet. Nossa fanpage está no facebook.com/assunto do dia. Você pode deixar um depoimento, deixar uma dúvida e a gente vai ler aqui e responder essa sua dúvida ao vivo. 99418-1206 é outro canal de comunicação. Você pode acessar o nosso WhatsApp 99418-1206 e deixar quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, se o varejo nacional está animado com os resultados dos últimos meses, em Pernambuco o setor também comemora, o que já considera uma recuperação consistente e superior a algumas médias do Brasil. A prova disso é o resultado de agosto da pesquisa mensal do comércio, a PMC, realizada pelo IBGE. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o estado registrou uma alta de 4,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o país ficou em 0,7%. A confirmação da melhora nas vendas vem em um momento decisivo para encerrar ali o ano com boas perspectivas. Então, vamos falar mais sobre coisas boas, falar dessa recuperação do comércio. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos. Primeiro, Frederico Leal, diretor executivo da CDL Recife. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado à disposição, sempre um prazer estar com vocês aqui. Rafael Ramos, economista da Fé Comércio, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado e bom dia a todos. Que bom que vocês retornam aqui ao nosso programa para falar de coisa boa, né? De expectativa de retomada de crescimento. A gente viu aí que Pernambuco está à frente, né? Na expectativa do número de crescimento nacional. Falamos também que é um bom momento para quem está há muito tempo esperando uma recolocação no mercado de trabalho, conseguir uma vaga, né? Temporária. Onde é que essa pessoa ela deve buscar essa vaga temporária? Mas antes disso, vamos responder como é que está o comércio hoje. A CDL, ela coordena ali, né, o comércio na região metropolitana do Recife. Do Recife. Então, como é que você analisa? Está melhorando mesmo? Essa retomada a gente consegue ver, além dos números das pesquisas, doutor? Com certeza. A gente já vê pelos números que há uma recuperação. O Dia da Criança foi um exemplo. Tivemos aí um aumento em torno de 4% em relação ao ano passado. É bom lembrar que esse aumento é sobre uma base baixa, que 2016 foi um ano muito ruim. Mas, de qualquer maneira, é um crescimento. E a perspectiva é que você mantenha esse crescimento, o que revela que nós vamos ter um trimestre, quer dizer, outubro, novembro, dezembro, bom, quer dizer, já em recuperação. As empresas que se adaptaram, se prepararam, com certeza vai ter. E 2018 vai ser melhor, porque realmente os anos anteriores foram muito ruins e muito penosos para o comércio. A nível estadual, né? Saindo da região metropolitana, indo para o estado todo. O estado está acompanhando também esse crescimento? E é importante que esse crescimento aconteça nesse momento, Rafael? Exatamente. Quando a gente pega, como você falou, a pesquisa mensal do comércio, né, a gente verifica que o crescimento de Pernambuco em relação ao brasileiro, ele está muito mais pungente. A gente está com maior velocidade de recuperação, está acumulando em 8 meses apenas 4,2% de crescimento, enquanto a média nacional ainda não atingiu 1%. Então a gente verifica que realmente a gente está crescendo. Quando a gente vai para os segmentos, né, a gente vê que alguns segmentos estão com bastante destaques. E são segmentos que em 2015, 2016 eram que estavam com as maiores quedas, que são geralmente os bens duráveis e semiduráveis. A gente vem com eletrodomésticos, né? Questões do material de informática, a questão dos veículos também. Então, são segmentos importantes aqui dentro do estado e estão puxando essa recuperação. A gente tem segmento aí como o de eletrodoméstico, que está crescendo, pelo menos nessa última pesquisa,
ele cresceu mais de 10% em relação ao ano passado. Como o doutor Fred falou, é uma base negativa. Então, qualquer movimento vai fazer com que esse crescimento seja alto, mas já dá sinais de uma recuperação, porque a gente vinha muito em questões de taxas negativas durante praticamente 2 anos. Então isso já dá um alento para a gente e a gente já projeta assim um crescimento nesse ano. Dá uma segurança mais também para o consumidor está acreditando mais e está comprando mais, por isso que é preciso contratar trabalhadores temporários para dar conta da demanda? É importante ressaltar que a contratação vai ser menor do que os outros anos, porque se for uma lição que foi tirada desses anos, dessa crise que nós passamos, é que você tem que buscar muita produtividade, ou seja, fazer mais com menos. Então, é muito visível isso, que o número de contratados vai ser menor. As lojas, os lojistas estão mais prudentes em relação a isso. Com relação ao consumidor, acontece a mesma coisa. O consumidor está mais prudente, ele está mais se adequando à sua compra, ao seu orçamento. Isso eu acho que é uma tendência que, se tem alguma coisa boa numa crise, é que faz todo mundo repensar essa maneira de agir. Então o consumidor está mais... O que é bom para o comércio, porque o comércio quer vender e receber. Então você tendo um consumidor mais consciente, é melhor. Então acho que a gente vai ter um crescimento contínuo e longo, mais dentro de expectativas, tanto da parte do lojista, como da parte do consumidor que está mais consciente. A gente falou no começo do programa, né, repercutindo aqui uma pesquisa, e a gente destacou o seguinte, né, o setor ele já comemora o que considera uma recuperação consistente. Vocês concordam que o setor está comemorando essa recuperação da economia, é uma recuperação consistente e superior a algumas médias do Brasil? Os números comprovam isso, mas aqui na nossa Eu acho realidade, que ele é consistente, ele é lento, ele não vai ter mais aquele boom que houve. Quer dizer, você de uma hora para outra cresceu. Eu acho que ele é mais lento, mas a nossa expectativa e a nossa esperança é que ele seja consistente nesse trimestre e consistente no próximo ano também. Alguns fatores são importantes relacionar, que a gente não tocou aqui, que é o juro que está baixando, né? Não houve ainda a capacidade do consumidor, ele não cresceu muito ainda, quer dizer, não há muita ainda renda, a renda não cresceu muito, mas com o juro baixo, e a inflação também está ajudando muito. Então as pessoas estão pequena sobra, além do básico, eles estão tendo uma pequena sobra para poder gastar em outras coisas fora isso. Então eu acho que, com certeza, eu acho que a gente vai ter uma consistência nesse crescimento a partir desse trimestre e para o ano, com certeza. E o que acontece quando existe uma recuperação consistente, Rafael? Porque o comércio, ele muda, né, a realidade local. Aí a gente vê que quando começa uma recuperação, os empresários eles começam também a mudar as suas estratégias. Então ele já sabe que vai aumentar a demanda, então vai ter que verificar em relação a níveis de estoque. A gente passou 2 anos com os níveis de estoques lá basicamente parados, porque a gente não tinha tanta rotatividade. Então tinha um empresário investindo nos bens que tinham maior rotatividade, então outros bens já não estavam sendo comprados como antigamente. Então a gente vê, quando começa uma recuperação, existe a mudança de estratégia do empresário e também começa a voltar algumas contratações, não como há 3, 4 anos atrás, porque a gente ainda está sofrendo consequências da crise, mas a gente vê que o empresário ele começa a pensar se vai contratar um pouquinho a mais. E como o Dr. Fred falou, a crise ela também serve para educar as pessoas, seja educar as famílias em relação à educação financeira e também os empresários em relação à gestão do próprio negócio, estimando melhor o que ele vai ter que comprar, o que ele vai ter que vender. Então, a crise ela fez com que, esse foi o lado bom, que fez com que a educação daqui da população ficasse um pouco melhor do que antes. A gente tinha um crédito muito abundante, as pessoas compravam em demasia e às vezes elevava-se o endividamento. Então isso também não é bom para o comércio. O comércio ele precisa das compras seguras, das compras que não são em demasia, porque um consumidor endividado também não é bom para a gente. Então a crise ajustou essa questão, fez com que as pessoas repensassem melhor nas suas compras e que os empresários também na questão da gestão do próprio negócio deles. Ok. Quer complementar, doutor Fred? Eu queria complementar uma coisa importante. O consumidor, ele ao longo desse ano, ele quitou muita dívida. O que é importante para o comércio, ele não consumiu, ele quitou dívida. Qual é a repercussão disso? É que ele está apto a voltar ao mercado de consumo. Então nós tivemos, inclusive, a liberação do FGTS, a inflação baixa, os juros baixos também, tudo isso contribuiu para que ele
a renegociação, tem muita renegociação de dívida do passado, aí, dos anos de 2013, 14, 15, 16. Então, eu diria que nós temos um consumidor hoje com mais capacidade de voltar ao mercado de consumo. Como o Rafael falou, mais consciente, o que é muito importante. A gente acompanhou nesses últimos anos, né, muitas lojas do centro da cidade, principalmente, elas fechando as portas. A gente, com essa expectativa de retomada e de recuperação, já começa um movimento contrário a esse fechamento? Muitas lojas estão começando a reabrir, vendo, né, essa mudança, doutor Fred? E você tem dois aspectos aí em relação ao centro do Recife. Primeiro, a própria crise faz com que as pessoas enxuguem. Quando você tinha 2, 3 lojas no mesmo segmento, ele corta 2, as mais rentáveis e tal. E há a preocupação mesmo do centro do Recife, que nossa entidade, inclusive, tanto o Sindiloja, do qual eu presido, como o CDL, tem feito uma gestão grande com a prefeitura para revitalizar o centro, quer dizer, voltar ao centro. E evidentemente que isso pesa muito, porque o centro é muito importante. Para você ter uma ideia, em épocas de festa, por exemplo, a gente tem aí quase 800 mil pessoas, quase 1 milhão, circulando pelo centro. Exatamente. Então o centro continua a ser muito forte. O que ele precisa é que a prefeitura tenha um olho maior sobre o centro. Nos aspectos básicos, segurança, que é uma coisa do Estado, mas aspecto de limpeza, iluminação. A gente tem feito gestão, temos trabalhado junto com a prefeitura em relação a isso. Tudo isso, inclusive em relação à segurança, nós estamos aí na expectativa de lançar uma grande campanha para o fim do ano, tá certo? Também para revitalizar. Tudo isso faz com que, volta ao início da sua pergunta, as lojas vão começar a retomar e os pontos vão retomar, vão voltar a serem ocupados. A gente tem certeza disso. Que isso tudo é um processo, sabe? É um processo. E o centro sofreu muito com essa crise. É a médio prazo ou a curto prazo? Que essa eu diria médio prazo, eu diria médio prazo. Você vai ver já resultado, se tudo isso continuar a ajeitar, a gente já vai ver resultado em 2018. É como o Rafael falou, o empresário fica esperando. Quando ele vê mais consistência, aí ele vai voltar. Evidentemente que a questão do centro Recife leva muito em conta o papel do gestor público municipal. Né? Coisa que a gente tem trabalhado muito em relação, a gente tem tido uma boa relação com a prefeitura, mas é que as coisas não são assim tão fáceis. E a questão da segurança também, que tende aí, nós estamos com planejamento, tende a melhorar muito em relação à segurança, em relação ao centro do Recife. Então tudo isso faz com que, eu diria, a médio prazo, o centro vai voltar a ser realmente... Voltar, né? Porque o centro é o centro, em qualquer lugar do mundo, ele é muito importante para o comércio. Mesmo sendo a médio prazo, é bom que aconteça, né, Rafael? Não precisa pressa, não. Exatamente. É bom que aconteça. Quando a gente faz a nossa pesquisa de sondagem de opinião, para você ver a importância do centro, a gente sempre pergunta qual é o canal de vendas que a pessoa prefere. E a maioria sempre prefere comprar no centro do Recife. Então, a gente tem a internet, tem os shoppings e tem o centro do Recife. Então, você vê que a compra tradicional de você ir a um grande centro, de negociar, aqui tem diversas lojas, você pode andar em diversas ruas importantes que tem aquela concentração, né, de produtos, então é muito mais fácil para o próprio consumidor. Então a gente vê a importância do centro do Recife quando o consumidor diz que prefere ir ao centro do Recife ou a um shopping que tem um ar-condicionado, que no caso do Dr. Fred falou, tem uma segurança um pouco maior do que a do centro. Então, realmente, o poder público ele tem que trabalhar muito em relação a isso para poder atrair mais e mais pessoas para o centro do Recife, para poder movimentar, até porque o comércio também ajuda muito o poder público através da arrecadação. Então, é uma via dupla. E se aumenta, né, esse movimento, se aumenta o consumo, consequentemente, tem que aumentar também o número de funcionários. Tem que aumentar o número de vagas de empregos temporários e mais à frente, né, essa contratação ela vai ser efetivada. Quem está em casa nos acompanhando está nessa ansiedade para voltar ao mercado de trabalho. Quem é que pode concorrer a uma vaga no comércio varejista, por exemplo? Qualquer pessoa pode preparar um currículo, chegar numa loja, funciona assim, doutor Fred? Deixar esse currículo e conseguir essa vaga? Hoje o próprio lojista exige um pouco mais de qualificação do funcionário, né? Ele tem que ter um pouco mais de qualificação. E eu acho que o fundamental é a pessoa, uma pessoa que trabalhar com varejo tem que gostar de gente. Isso. Se ele não gostar, a primeira coisa, você está dentro, ele tem que gostar de gente. Quando eu digo gostar de gente, ele tem que se relacionar com as pessoas, ele tem que tratar bem, ele tem que servir. E ele precisa estar muito comprometido e saber exatamente o que é que a loja pode oferecer e o que é que ele tem que fazer. Então, esse comprometimento da pessoa, eu acho que isso aí são qualificações básicas, fora outras, para ele realmente ter sucesso.
É simplesmente isso, é colocar o currículo, analisar se ele tem perfil, porque eu conheço muita gente que não é dele o comércio. Né? Tem gente que diz, eu nasci para o comércio, eu nasci para isso, para aquilo. Então a pessoa tem que gostar de gente, se relacionar. Eu acho que esse perfil básico. Tendo isso, e tendo uma boa educação, um segundo grau, quer dizer, já uma coisa, o comércio já exige hoje uma qualificação melhor. Porque você, mesmo vendedor do comércio, você tem que lidar com internet, tem que ligar com informação, ele tem que estar informado, ele tem que lidar com todas essas novas tecnologias e ferramentas. Toda loja hoje tem muita ferramenta, né? É computador, para acessar, não é mais aquele... E tem uma coisa muito importante, diminuiu muito o número de vendedores. Um exemplo, se você tinha 5, você vai ter 3 hoje, porque você ganhou mais. Os instrumentos hoje, as ferramentas hoje de tudo, né? De estoque, de venda, são muito mais ágeis, que faz que você busque mais produtividade. Então é uma profissão interessante, né? A gente que vive nisso há mais de 30 anos tem que sentir que é uma profissão muito importante. E é um passo importante para outras profissões, mas é um início interessante, o ser vendedor. Rafael, quer complementar? Fica à vontade. Semana passada eu conversando com um gerente da área de calçados, aí eu perguntei qual o perfil que ele estava tentando buscar. Ele disse que, Rafael, a gente está tentando buscar sempre com experiência, porque a gente não está tendo tempo de treinar. E pelo menos tiraria esse custo da gente, porque a curva de aprendizado dele seria maior para poder vender mais rápido. Mas, quando eu não contrato sem experiência, eu sempre procuro saber qual a experiência que as pessoas têm anteriormente que eu possa aproveitar. E ele disse que um funcionário que ele gosta muito de contratar, quando chega no comércio sem experiência, é o vendedor de telemarketing. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque é uma pessoa que sabe falar bem, ela às vezes vende também produto de telemarketing, ela sabe prender o cliente. E ele disse que a vendedora dele que tinha maior percentual de vendas era uma vendedora de telemarketing. E ela dizia assim para ele, que quando o cliente sentava para vender o sapato, ela ia vender alguma coisa a ele. Então ela ia fazer com que aquele cliente levasse alguma coisa. Então, realmente, você vê que ela tem um perfil de vendas, ela tem um perfil de tratamento com a pessoa, ela tem um perfil de atrair, através da conversa, fazer com que aquele cliente sente e leve um produto. Então, a gente vê que também não precisa ter aquela experiência dentro do comércio de anos. Você pode ter um perfil que leve a você a fazer parte daquela empresa. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre empregos temporários. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quinta-feira, para vocês que estão nos acompanhando um ótimo dia. Hoje a informação é do portal Leia Já. São 5 dicas para conseguir emprego temporário. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de que o comércio contrate cerca de 73 mil pessoas para as festas de fim de ano. E para conseguir uma vaga e se destacar na seleção, a diretora de certificação da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Andrea Ugardi, deu algumas orientações. A primeira delas é procurar uma oportunidade de emprego em estabelecimentos de vestuário e supermercados, que costumam contratar mais pessoas nesse período. O ideal é que o candidato entregue o currículo pessoalmente ou que se cadastre pelo site da empresa. Outra dica interessante é procurar vagas que se encaixem no seu perfil. E não esquecer, é claro, de se preparar para a entrevista de emprego. É importante deixar bem claro as qualidades que você possui e contar as experiências profissionais, já que esse tipo de entrevista costuma ser bastante objetiva. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, por essas dicas repassadas, né? Mas temos outras dicas a repassar para quem está em casa esperando essa contratação temporária. Vamos mostrar aqui no nosso telão algumas observações, alguns tópicos com dicas e com a ajuda dos convidados que entendem e muito sobre o assunto. A gente vai dar essa forcinha para você que está em casa nos acompanhando em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Olha só, dicas para ser contratado no trabalho temporário.
É preciso que você, né, esbanje ali atitude e vontade de aprender tudo. Proatividade é levado muito em consideração quando esse candidato chega para esse emprego temporário e se ele deseja também ficar fixo, né, naquela vaga. O que a gente poderia falar desse tópico, Dr. Fred e o Rafael? Precisa esbanjar atitude e vontade de aprender tudo para você se destacar, conseguir um emprego temporário e após isso a contratação, efetivação. Ele precisa, antes de tudo, acho que é importante, humildade para aprender. Ele precisa entender que ele não sabe de tudo e que ele está no... Se ele não tem muita experiência ou tem, ele precisa entender principalmente o tipo de loja, o tipo de produto. E a atitude é fundamental em qualquer coisa que você faça na vida. Você tem que mostrar que você é proativo, que você é empreendedor de si mesmo, que você vai em frente, busca, não espera. Então isso é muito importante, eu acho fundamental essas atitudes para uma pessoa que está entrando no emprego temporário agora. Se ele não está aberto a isso, ele fica para trás. Ele pode até começar nesse emprego temporário, mas não fica muito tempo ali naquela vaga, não. E é uma ação que não é só apenas para ser contratado. Eu acho que isso deve ser contínuo. Então, mesmo você sendo contratado naquela empresa, mesmo você sendo efetivado, você deve continuar com essa mesma característica até você sair. Então, é uma ação que não é só apenas para a contratação no pós-temporário. É uma ação que você deve levar enquanto você trabalha ali. A gente lembra, né, que no final do ano tem muita correria ali no comércio. Há tempo de aprender alguma coisa no meio, esse corre-corre todo para vender, para bater meta? Tem tempo para aprender? Tem. A gente, eu acho que tem. Se a pessoa for focada, tem. A gente tem uma série... Uma coisa fundamental nisso é que houve uma melhoria na qualificação do funcionário, né? A gente tem várias entidades e vários cursos. Eu cito aqui o que nós somos conselheiros, que é o SENAC, que tem uma competência muito grande em dar essa qualificação ao funcionário. A pessoa precisa se qualificar. E hoje você tem um instrumento importante, que é a internet. Quando você quer, você ensina a você mesmo, quer dizer, você vai, aprende, pesquisa. Então é muito importante. E no setor de lojista, uma coisa importante é você entender do produto que você está vendendo. Isso. Se é roupa, entender muito bem de roupa. Se é eletrodoméstico, entender. Se é uma televisão, precisa entender uma televisão. A coisa mais prejudicial que tem é quando uma pessoa chega na loja e o vendedor fica titubeando no produto. Ele precisa entender do produto. E tem tempo sim para isso, não é uma coisa muito difícil. O consumidor não quer chegar nessa loja e se deparar com o vendedor dizendo: eu acho que isso serve para isso, eu acho que isso funciona, eu acho que... eu acho é muito chato de ouvir numa loja. Exatamente. Ou fazer uma pergunta e a pessoa não ter tanta confiança na resposta. Então você já fica assim e provavelmente não vai ser, mesmo que você compre lá na loja outro dia, não vai ser com esse vendedor. Então até para ele perdeu uma venda. Então realmente é entender muito bem, consumir aquele produto, porque quando a gente consome alguma coisa, a gente vende da maneira muito mais fácil. Então você consumindo, você entendendo aquele produto, a venda vai fluir mais rápido. Às vezes a gente não tem nem a necessidade, né, de consumir mais de um produto, mas quando a gente chega, quando a gente é bem atendido, quando outros produtos semelhantes são apresentados, às vezes facilmente a gente é convencido no comércio. A compra por impulso, né? O comércio tem muito isso. E o impulso, às vezes, o impulso é o primeiro passo. Depois do impulso vem a informação, vem o bom atendimento. Então, quando você pega um vendedor que consegue pegar esse impulso de consumir, consegue, enfim, dar informações necessárias, um bom atendimento, aí, consequentemente, você tem a consequência de uma venda feita. E, às vezes, o vendedor é tão bom naquela venda que ele acaba criando uma carteira de clientes. E que algumas pessoas só vão até aquela loja por causa daquele vendedor. Só quer ser atendido por Exatamente. Então tem que ter uma atenção especial a isso, de vendedores com essa característica, porque às vezes se sai do seu estabelecimento e vai para um concorrente, pode ser que ele leve parte do cliente para lá. Ok, vamos conferir aqui outra dica para quem está em casa, né, nessa expectativa para conseguir uma vaga temporária. O trabalho, ele chamado de temporário, ele deve ser assumido como um projeto de trabalho fixo. É uma oportunidade, né, de reinício. É muito bom que isso aqui fique fixo na cabeça de quem está procurando, né, essa recolocação. Mesmo sendo temporário, deve ser assumido, né, como um projeto de um trabalho fixo. Tem que ser levado a sério. Não é um passatempo, nem é só uma renda extra, né, para o final do ano. Tem que se vestir a camisa da empresa. Exatamente. Como a gente fala, ele tem que entender que aquilo é o início. É o reinício, é o início. E ele precisa entender que ele está ali não de passagem.
Ele está ali porque ele absorveu que ele quer ser um vendedor e que ele quer ter relacionamento com pessoas, então aquilo tem que ser uma coisa que ele projeta para que seja o emprego dele fixo. Ok, vamos conferir aqui a próxima observação, outro tópico com mais dicas. Olha só, quanto mais rápido pegar o jeito do trabalho, mais rápido o temporário é reconhecido e valorizado. Agilidade, né? Proatividade, vontade de aprender, isso vale muito, né? Eu sempre falo a algumas pessoas que cada um tem uma velocidade no aprendizado. Né? Ninguém é igual ao outro. Então, todo mundo tem uma curva, que a gente chama curva de aprendizado. Então, quanto melhor você ter essa curva mais rápido, né? É muito melhor para você dentro daquela função, porque a sua produtividade vai aumentar muito. Então, você não vai ter tanta lentidão em relação a algumas coisas que você não entende. Então, não só absorver aquilo no trabalho, procurar se qualificar, procurar ver vídeos no YouTube, como o Dr. Fred falou, que a gente tem uma gama de acesso a algumas coisas. Existem cursos gratuitos também para se qualificar. Existe o próprio Senac também que pode dar essa qualificação. Então, é tentar encurtar essa curva de aprendizado para tentar tirar o máximo da sua produtividade. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque tem um recado muito especial para você que está em casa acompanhando aqui a Rede Brasil, você que está acompanhando a nossa programação. Olha só, a contagem regressiva para a abertura do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que acontecerá neste sábado, dia 21 de outubro, na Arena Pernambuco. Essa contagem regressiva está a todo vapor, muita expectativa, e agora vamos ao vivo até a Arena Pernambuco com o repórter Jedson Pontes para saber como é que está essa expectativa para o evento. E a gente vai mostrar aqui o Jedson Pontes. Jedson, bom dia. Conta pra gente, né? Como é que está a preparação aí na Arena Pernambuco? O que é que você pode trazer pra gente de atualização? Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Como você falou, nós estamos falando ao vivo diretamente da Arena de Pernambuco, que fica em São Lourenço da Mata, onde no próximo sábado acontece a abertura do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Hoje os últimos detalhes estão sendo acertados, o palco está sendo montado, entre outras coisas também. Nós vamos conversar agora ao vivo com o vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, o pastor Ailton Júnior. Pastor, paz do Senhor, bom dia para o senhor, é um prazer ter aqui o senhor conversando com a gente no assunto do dia. Bom dia, querido, bom dia, Valdson, bom dia a todos os telespectadores. A casa está se aprontando, não é? Estamos aqui na arena já com o palco já montado, com o som já montado, a parte da Praça Sul sendo montada, e daqui a mais algumas horas estaremos já com o primeiro ensaio da orquestra. Amanhã será ensaio de coro e orquestra, e sábado será o dia de Deus fazer aquilo que Ele já tem reservado para fazer conosco neste lugar. Pastor, também um grande esquema de mobilidade foi montado para atender cerca de 68 mil pessoas que vão vir participar aqui do culto. Quem não se credenciou também pode vir, tem 3 enormes telões lá fora sendo montados para essas pessoas poderem assistir o culto. Olha, sim, nós teremos temos um grande projeto de mobilidade que foi desenvolvida pela área de segurança e mobilidade, né? A Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros, todos eles estarão apostos, a Guarda Municipal de São Lourenço, de Camaragibe, não é? Para quem vier caminhando por Camaragibe, haverá iluminação, de São Lourenço também, a Guarda Municipal estará no caminho, dando todo o apoio, a Polícia Militar estará, não é, aqui presente, porque, imagine, 60 mil pessoas, não é, Valdson, toda cidade que tem essa população. Então é uma grande responsabilidade, e a preocupação da igreja é a segurança das pessoas, não é? E estamos fazendo o que é possível. E aí teremos já todo um esquema de mobilidade. Lembrando que quem vem de casa e não conseguiu o credenciamento, haverá policiamento no derby de 1 da tarde até 11 da noite, isso foi garantido pela Polícia Militar. Haverá policiamento nos metrôs, principalmente aqui em Cosme e Damião, até 11 da noite, e começará 1 da tarde. É muito bom, Valdes, que a gente diga para quem está em casa de que você vai ter segurança para vir de metrô, chegar aqui na Praça Sul, tem banheiro, tem telão, tem cadeira. Se você quiser trazer seu banquinho de casa para não correr o risco, sabe, um banquinho plástico, uma cadeira plástica, traga, é dia de festa, não é verdade? Teremos
lanchonete, teremos track food aí na parte externa, teremos dezenas, centenas de banheiros químicos, não é? Para todo mundo. Olha, a ideia é a seguinte, é vir para adorar a Deus. Se você vier com esse espírito, venha com esse espírito de adorar a Deus, sentar na frente do telão e receber a ministração da palavra, a ministração do louvor e vir para esta grande festa. Lá fora, o pastor mandou preparar uma surpresa para quem estiver nos telões. Na hora que os telões de fora e de dentro lançarem o símbolo do centenário, lá fora você terá uma surpresa. Você poderá tirar um selfie à vontade em um mega painel com o símbolo do centenário. Olha, tem muita coisa bonita dessa festa. E você, se pode vir e não vier, você vai perder a oportunidade única na história. Só daqui a 100 anos, se Jesus não voltar ou você estiver vivo, não é verdade? Então é um momento singular. E dá para perceber, não é, querido Jedson, que o palco é um mega palco. Dizia aqui o pessoal da Arena, eu estava agora há pouco com a engenheira, e ela dizia, olha pastor, nunca foi feito isto aqui na Arena. Não é um palco destas dimensões, são 40 metros de palco por 40 de profundidade, onde nós teremos a orquestra, o ministério da igreja. Olha aqui neste campo que vocês estão vendo todo verdinho agora, para proteger, será protegida a grama, serão colocadas 8.000 cadeiras, não é? E por aí vai. A festa vai ser bonita, vocês estão sentindo um pouco, não é? O som já foi passado ontem à noite, só aquela coluna ali de 16 metros de altura, tem na frente 16 caixas, 12 de lado, 12 do outro lado. Olha, são 2 torres lá, mais 2 torres aqui, você pode ver aqui na nossa lateral, para aproximar o som das pessoas. Estamos embaixo de outra torre aqui, enorme, não é verdade? Olha, a casa está ficando pronta para a festa. Eu mesmo, se tivesse que ficar fora, eu viria. Não é verdade? Porque é um momento histórico da igreja, são 100 anos de vitória. Você, meu amigo, minha amiga, principalmente que mora aqui em Camaragibe, pode vir se conduzir, não é? Aqui até Cosme Damião, pegar o ônibus BRT, ou se não, vir caminhando, já que fazem sempre caminhada até aqui, porque a Guarda Municipal de Camaragibe, o prefeito garantiu isso, o prefeito de São Lourenço garantiu que a Guarda Municipal de São Lourenço da Mata, na parte que é de São Lourenço da Mata, a iluminação eles já estão trabalhando. É uma festa, não é uma festa só da igreja, porque a igreja faz parte do estado de Pernambuco, não é? É uma festa do estado de Pernambuco. De todas as cidades virão caravanas, de todas as cidades virão pessoas, de todas as cidades virão prefeitos, de todas as cidades virão vereadores, porque querem participar. Sabe por quê? Porque a igreja tem orado, a igreja tem intercedido, a igreja é o povo que está nessa cidade. E aí teremos 70.000 pessoas aqui reunidas no mínimo, porque estamos esperando que essa Praça Sul vai ser um caldeirão de poder de Deus, não é? E você venha para cá. Esse é o convite do pastor Ailton, pastor presidente, já estamos em clima de festa. Foi uma semana toda de festa, não é? E estamos dando tudo para Deus. E acredito que agradar o coração de Deus é o mais importante. Então venha, esteja conosco, porque vai ser uma bênção a sua presença aqui. Pastor, muito obrigado por esses esclarecimentos, por essa entrevista aqui no Assunto do Dia, e vamos reforçar mais uma vez o convite para quem está em casa, né? E quem não puder vir, também pode assistir pela Rede Brasil, não é isso? Sem dúvida. Aqueles que estão mais longe, não é? Nas cidades onde tem a repetidora da TV, aqueles que estão fora do circuito de BRT, de metrô, não é? Da região metropolitana, assiste pela Rede Brasil, pelo YouTube, não é? Eu acho que, Valdson, era bom vocês liberarem aí os endereços, não é? Dos nossos canais da rede social, para que essa gente toda que está ouvindo hoje a programação possa estar interagindo bastante, não é? Acho que falei muito, não foi? Não, que é isso, pastor. Todo mundo está querendo ouvir um pouco mais sobre esse grande esquema. Pastor, muito obrigado mesmo pela entrevista. Valdson, só reforçando, o culto acontece no próximo sábado, dia 21. E também vai ser transmitido pela Rede Brasil e pelas redes sociais da Rede Brasil e da Igreja. A rede social é IADPE Oficial. Valdson, a gente volta com você. Ok, Jedson Pontes, muito obrigado por essas informações que só aumentam, né, as expectativas para esse grande dia. A gente vai reforçar aqui, @IADPE Oficial. Você pode acessar Instagram também, a fanpage da igreja, né?
e lá você vai encontrar toda essa preparação, toda essa expectativa e muitas outras informações. Além do dia, né, oficial, você vai acompanhar tudo que está acontecendo no Centenário. Esse evento que vai marcar o estado de Pernambuco e acontecerá neste sábado, dia 21 de outubro, na Arena Pernambuco. E você pode ir, levar também toda a sua família e convidar os seus amigos. A Rede Brasil de Comunicação fará uma grande cobertura para você que não vai poder chegar até a Arena Pernambuco. Então você fica em casa, liga a televisão no canal 14.1, acessa @IADPE Oficial no Instagram, no Facebook também, IADPE Oficial, Rede Brasil Oficial, e você vai conferir, né, uma grande cobertura preparada pela Rede Brasil de Comunicação para você e para toda a sua família, para que você não perca esse momento histórico. E após esse recado, a gente agora vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia para falarmos um pouco mais sobre empregos temporários. Você que está em casa está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, então preste atenção às dicas que estamos trazendo aqui desde o início do programa, com 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema. Quero apresentar mais uma vez aqui os nossos queridos convidados, o Dr. Frederico Leal, ele que é diretor executivo da CDL Recife. Também estamos recebendo o Rafael Ramos, economista da Fé Comércio Pernambuco. A gente começou aqui, né, no bloco anterior a repassar essas dicas importantes para você que está em casa querendo essa recolocação. Então, vamos seguir aqui com mais outros tópicos. Esses tópicos podem te ajudar a que você se destaque e consiga essa contratação. Olha só, os gestores, eles identificam características como disposição, empatia e facilidade de entrosamento como diferenciais. A gente falou um pouco sobre isso já, né, Dr. Fred e Rafael. Vamos só reforçar para quem está em casa. Trabalhar no comércio, nessa correria final de ano, tem que ter disposição, empatia e facilidade de entrosamento. São pontos fortes que devem ser observados e você precisa desenvolver para conseguir essa vaga temporária e, após isso, a vaga fixa, né? Quando ele fala em entrosamento com diferenciais, é porque o cliente, você imagina a quantidade de clientes que tem, né? Tem clientes de vários tipos, então a pessoa tem que ser uma pessoa que tem essa disposição de entrosamento e de se relacionar com vários tipos de cliente. O cliente chato, o cliente simpático, o cliente... Enfim, todo tipo de cliente ele tem que ter essa capacidade essa empatia para com o consumidor. Tem cliente que chega na loja e já sabe o que quer, né? Chega lá, eu quero isso aqui, mas tem clientes que calçam 10 pares de sapato e não leva nenhum. Então esse vendedor, por mais que seja corrido, né, aquele dia a dia de trabalho, ele tem que ter uma consciência, tem que ter uma empatia, tem que ter um jogo de cintura, como a gente fala popularmente, para lidar com todos os tipos de clientes, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu conheço uma vendedora de sapatos e ela sempre diz para mim assim: Rafael, quando o cliente entra na loja, eu sou muito sorridente, sempre muito simpático, às vezes brinco, mas é através do bom dia dele, da resposta do bom dia dele, que eu sinto qual é o perfil de cliente que ele é. Se ele é aquele que gosta de brincar, se é o cliente que gosta de conversar, ou se é o cliente mais sério que só quer ser atendido, comprar e vai embora. Então eu sempre fico nessa de conhecer o cliente através das primeiras palavras dele, para ele também gostar de mim. Porque se ele for um cliente que gosta que um vendedor não fale tanto, se eu ficar falando muito, provavelmente ele vai em outra loja. Então eu fico calado. Então ela diz que sente essas clientes que ela vende em loja de sapato feminino com o bom dia dele. Ok, vamos aqui a outro tópico que vai ajudar você que está em casa nessa recolocação no mercado de trabalho. Não fazer reclamações do trabalho nas redes sociais é uma regra a ser seguida. Isso para os mais antigos também, né? Os novos, mas os mais antigos também. Não fazer reclamações nas redes sociais, dizer que o trabalho está muito puxado, está pesado, está complicado. Isso soa negativamente, porque as empresas também elas observam as redes sociais. Eu diria que a rede social é um bem e um mal. A gente tem que ter uma forma de tratar as redes sociais. Quer dizer, não pode... A pessoa tem que ter muito cuidado. Eu diria a você que não é só de um trabalho, não é em qualquer coisa. Rede social, cada uma tem seu objetivo, o seu grupo tem seu objetivo. Então não cabe você estar reclamando através de redes sociais, porque isso é muito público, né? Então a pessoa, se tiver alguma, no caso específico do trabalho, ele tem que
se dirigir ao próprio chefe dele, ao próprio... E é muito, e não é sair botando na rede social qualquer que ele acha ou que ele não acha, né? Até porque se existe um problema dentro da empresa, ele conversando com o chefe diretamente vai pelo menos ter a possibilidade de resolver. Postando numa rede social, ele vai ser atendido como? Não existe a possibilidade. O pessoal só vai ficar sabendo que existe um atrito entre ele e o trabalho dele. Então, realmente é muito prejudicial. É uma exposição desnecessária que a pessoa, né, ao saber que tal empresa trata o funcionário daquela forma, às vezes pode criar até uma resistência da pessoa consumir naquela loja por conta de um comportamento, né, de um funcionário em uma rede social. É o marketing negativo. Isso, a gente vive extremos hoje em dia. A gente vê que algumas propagandas fazem com que uma empresa perca dezenas de clientes. Então, um comportamento desse em relação a um funcionário estar falando de um determinado acontecimento que às vezes pode ser interpretado de maneira diferente por ele, pode prejudicar muito a empresa que ele trabalha. E a gente não tem tempo para isso mais não, né, Fred? Não, já marcamos muitos prejuízos nos meses passados, então é tempo de retomar, tempo de crescer, tempo de... E não ficar reclamando. Não reclamar, né? Acordar e ir para o trabalho. Próximo tópico, vamos aqui a outra tela. Olha só, humildade e postura demonstram maturidade profissional. Foi o primeiro ponto que foi falado aqui no programa pelo Fred, né? Humildade e postura, né, demonstram maturidade profissional. Eu acho que a humildade, inclusive, para poder você aprender, né? Que nós não sabemos tudo, você tá reiniciando, você tem que ter humildade para saber uma empresa nova, como é que é o ambiente da empresa. E a postura é fundamental, né? Ninguém gosta de dizer aquele vendedor que é muito íntimo com o consumidor, exageradamente íntimo. Então o consumidor quer uma pessoa mais formal, simpática, mas sem... Então essa postura é muito importante. Bem vestido, bem, né? Não precisa ser extremamente bem vestido, mas que seja uma postura importante, que transmita essa confiança ao consumidor. Isso é muito importante. E quem é, né, o empresário que não quer um profissional com humildade e com postura, né, para mostrar essa maturidade para os clientes? É um diferencial, você deve refletir sobre isso antes de procurar essa recolocação no mercado de trabalho. É bom que esse candidato, né, uma vaga temporária, ele faça essa reflexão, porque a falta dessas características podem ter pesado para ele sair do mercado e estar encontrando dificuldade para essa recolocação. Exatamente. A falta dessas características pode ter sido o motivo dele ter sido demitido anteriormente. Então, realmente, ele deve repensar, né, ter bastante humildade em relação a receber conselhos dos profissionais que já estão lá há algum tempo. Nada melhor que receber um conselho de alguém que tem uma experiência naquela loja. Então, realmente, ter humildade para receber e ter realmente postura e saber como falar com o cliente. Vamos a outro tópico aqui. Temos aqui outro ponto para a gente trazer de dica. Deve-se aceitar críticas com humildade. Ele está sendo avaliado, né? Esse candidato que vai estar naquela vaga temporária, ele vai receber algumas críticas. Não é para ficar triste, nem emburrado não, né? Tem que avaliar o que é que tem de positivo daquela crítica e tentar dar a volta por cima, né, Fred? No item anterior, quando fala em humildade, a humildade também pressupõe a capacidade de você se autoavaliar e receber críticas. É importante também o lojista entender que aquele funcionário é um funcionário que está começando. Aí eu olho o lado do lojista também. O lojista tem que entender que é um funcionário que está começando e que ele precisa de apoio, quer dizer. E se você vê na pessoa um potencial, você vai ter que ensinar, você vai ter que... o lado do lojista. E por lado do próprio vendedor, é fundamental que ele aceite uma boa crítica. Né? Ok. Temos aqui ainda uma última tela para a gente mostrar para você que está em casa. Olha só. Não se pode procurar um emprego somente pelo dinheiro, pois assim o foco será distorcido. O que a gente faz de reflexão sobre esse tópico para quem quer, né, essa recolocação? É só o salário ofertado que teve que levar em consideração? Não. Acredito que quando a gente vai em busca de uma vaga, de um emprego, a gente tem que pensar no longo prazo. Então, não é só dinheiro naquele momento que vai interessar. Se você tem um planejamento em relação a esse trabalho, você procurar apenas por salário pode ser a pior escolha que você esteja fazendo. Então, é realmente procurar uma vaga que vai lhe fazer com que você trabalhe bem e queira estar ali. Porque você trabalha em um local que só paga uma remuneração um pouquinho acima da média das outras e não está feliz naquela situação, vai ser muito difícil para você vender e continuar naquele posto. E olha só, deixa eu trazer aqui outra informação para você que está em casa, que desde março
o volume de vendas do comércio varejista aqui em Pernambuco vem registrando uma alta, né, em comparação com os meses do ano passado. Tem se mantido ali positivo e acima do desempenho registrado nacionalmente. Com isso, enquanto a Federação Nacional do Comércio, que é a CNC, revisou ali de 2,2% para 2,8% essa projeção de crescimento do setor para 2017, aqui no estado, a Federação de Bens, né, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Pernambuco, que é a FEComércio, estima ali uma alta de 10%. Olha só, a nível local a gente está mais animado, com mais expectativa de crescimento do que a nível nacional, né? Vamos falar um pouco mais sobre essa projeção, né? Essa expectativa de crescimento, 10%. Parece pouco, mas se é crescimento a gente comemora. Olha, exatamente. É como eu havia falado no primeiro bloco, a gente já está com um acumulado para Pernambuco em torno de 4,2%. O último trimestre desse ano deve ser o melhor dos últimos 3 anos. Então, a gente pode ter realmente um crescimento próximo a 10%, e isso é muito bom, porque vai ficar bem em cima da média nacional. A gente, desde março, tem resultados positivos quando é comparado com 2016. Então, a gente vê que, em relação aos números do varejo passados pelo IBGE, a gente está positivo e está com um movimento de recuperação bem mais forte do que o brasileiro. Então, a gente espera que isso se mantenha e que o próximo ano a gente continue crescendo, pelo menos nesse nível. A gente falou também no começo do programa, né, algumas vantagens de comprar nas lojas do centro do Recife. Mas vamos aproveitar a oportunidade para quem ligou a televisão agora. Hoje o tema é empregos temporários. A gente está falando um pouco mais dessa retomada de crescimento aqui no comércio local. Fred, convence quem está em casa a comprar no centro do Recife, porque é vantajoso a gente sair de casa e ir para o comércio no centro da cidade. Eu acho que o consumidor ele tem no centro do Recife uma quantidade de produtos, uma oferta de produtos. No fundo, evidentemente você tem vários outros equipamentos, os shopping centers também são excelentes, mas o centro do Recife ele tem uma oferta muito grande e tem um sentimento do consumidor que lá é mais barato, até porque você tem um comércio mais popular. Então você tem, o centro ainda é o melhor local de comercialização que nós temos, é o centro do Recife. Ele é muito grande, e nós temos um centro belíssimo, né? O que a gente precisa é que o centro seja mais bem cuidado. Como eu falei anteriormente, nós temos nesses últimos 15 dias desenvolvido uma série de ações para dar, junto com a Polícia Militar, com o Governo do Estado, com a própria Secretaria Municipal de Segurança, para dar mais segurança ao centro, que é um problema, eu diria, não é só daqui, é um problema que está sendo nacional. Mas a gente estamos procurando fazer ações muito específicas para segurança no centro. E o centro é um lugar agradável. Eu acho que é um lugar onde você pode mudar muito movimento, muita coisa boa você pode ir ao centro. Então eu acho que e tem esse sentido que é mais barato, né? Isso é difícil tirar do... E é realmente algumas coisas, é um comércio mais popular, não tenha dúvida. Nos próximos dias a gente acompanhando, né? A gente vai acompanhar na mídia, né? Daqui a pouquinho vocês lançam uma campanha especial para o final de ano. Tem às vezes algumas lojas abrem aos domingos, tem um horário um pouco mais flexível, então quem está em casa pode aguardar que esse ano também vai ter essa campanha? Duas coisas importantes. Uma é que a partir do dia 15 de novembro... A gente já adianta aquele programa Segundo Dia em Primeira Mão. Já está em primeira mão. A partir do dia 15 começa a virar todos os dias, com exceção do dia 25. Então, a partir do dia 15 é uma quarta-feira, se não me engano, uma quinta, mas todos os domingos, comércio do centro, comércio do shopping, dos bairros vão abrir todos os dias, a partir do dia 15. E nós estamos para lançar, ainda é uma coisa que oportunamente nós vamos lançar uma grande campanha para o Natal, para o consumidor desse fim de ano. Isso ajuda bastante a chegar nessa estimativa de 10% de crescimento. Exatamente. Tem que ser criadas medidas, né, Rafael? Para atrair esse consumidor, para falar que aquela área está mais segura, tem mais opções, isso vale muito a pena ser colocado em prática. Exatamente. E estratégias como essa de fazer campanhas para atrair o consumo, isso vai fazer com que as pessoas realmente verifiquem que elas podem comprar e aproveitar uma oportunidade de comprar um pouco mais barato. Então, as campanhas geralmente elas têm esse sentido de trazer o consumidor para voltar a consumir e consumir trazendo vantagens para ele. Somente quando a gente pergunta ao consumidor por que ele prefere o comércio tradicional,
muitos falam que, como o doutor Fred falou, é mais barato e que no comércio tradicional do centro da cidade ele tem condições de negociar o preço. Então eles dizem que no shopping geralmente o preço é mais rígido, ele não tem como negociar. Já no comércio tradicional, sim. A gente tem aqui algumas participações, algumas perguntas que a gente vai começar a repassar aqui para os nossos convidados. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar aí sua pergunta e a gente vai repassar aqui para os convidados. A pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: quais os segmentos do comércio que mais contratam para as festas de fim de ano? Com certeza é o segmento de calçados em primeiro lugar, depois o segmento de vestuários e acessórios. Isso. Esses dois segmentos eu diria que é o que mais contrata no fim de ano e que exige mais mão de obra. Na pesquisa da CNC, que você falou inicialmente, a gente coloca como vestuário e calçado 67% de todas as contratações temporárias. Quando coloca IPA e supermercados, vai para quase 80%. Então você vê que esses são os três segmentos, como os dois mais importantes, vestuário e calçados em primeiro e depois IPA e supermercados em terceiro. A gente falou dessa expectativa de crescimento de 10%, mais à frente também a FEComércio, ela lança outra pesquisa falando mais ou menos da disposição do consumidor de gastar no comércio. É mais à frente? Exatamente, a gente quanto sempre é que faz... Gasta, com o que vai gastar, isso. Sempre tem, né? Nossa sondagem de opinião, a gente sempre realiza mais próximo ao Natal, né? Porque o brasileiro ele gosta muito de... Quando a gente faz muito antes, ele diz que não vai gastar. Então, quanto mais próximo, mais ele revela que vai comprar de maneira certa ou não. Então, nossa sondagem ela sempre faz aqui na região metropolitana e também no interior, Petrolina e Caruaru. A gente faz uma sondagem para o estado todo. A gente sempre questiona qual é a renda média que essa pessoa pretende gastar no fim de ano, se ela vai gastar no ano novo, se ela vai gastar no Natal, quais são os itens que ela pretende comprar, qual é o canal de venda preferido dela, qual é a forma de pagamento. Então a gente verifica que, diante da crise, uma forma de pagamento que as pessoas sempre agora colocam à frente é o pagamento à vista. Então a gente também pergunta a forma de pagamento e do lado do empresário a gente pergunta quais são as estratégias que ele vai fazer para tentar atrair esse consumidor. Então é uma sondagem de opinião bastante robusta, que a gente pega os dois lados, né? O consumidor e o empresário. Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo e só lembrando que no próximo bloco aqui do nosso programa tem receita do dia com a gastrônoma Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Hoje no Receita do Dia nós vamos fazer um pão. E o melhor, ele é light para comer sem culpa. É já, logo após o intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos aprender a preparar um pão light australiano. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender como fazer um pão australiano. Ele tem uma textura bem macia, é levemente adocicado e o melhor, eu vou fazer com ingredientes saudáveis para que você não saia da dieta. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 1 xícara de farinha de linhaça, 1 xícara de farinha de aveia, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de sopa de cacau em pó, meia xícara de leite, 3 ovos, 1 colher de sopa de manteiga e fubá para polvilhar. Esta receita é bem simples. Nós vamos começar colocando no recipiente os ovos, o leite e a manteiga. Agora nós vamos misturar tudo isso. Após misturar, nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Então aqui eu tenho a farinha de linhaça,
farinha de aveia e o cacau. Vamos misturar tudo. Após misturar bem os ingredientes secos, nós vamos acrescentar o fermento para finalizar. Está pronta a nossa massa. Aqui nós temos uma forma para bolo inglês, que está levemente untada com manteiga e farinha de aveia. Então nós vamos colocar a massa. Depois você espalha bem. E por cima nós vamos polvilhar o fubá. O próximo passo é levar para o forno a 130 graus, ou seja, fogo baixo, por aproximadamente 20 a 25 minutos. O pão já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje. Como o pão está bem quentinho, nada como uma manteiga para acompanhar. Bom, esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ok, Luciana Luna, só para adiantar que sua receita deixou muita gente aqui com água na boca no estúdio. Nossos convidados estavam aguardando, né, o momento de degustar a receita do dia de hoje, mas infelizmente é só pela televisão, né? Você vai se contentar, vai copiar aí a receita e vai fazer em casa, juntar toda a sua família e preparar esse pão light australiano. E se você perdeu algum detalhe da receita ou não anotou alguns dos ingredientes, então você vai acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Acessa lá a nossa fanpage, você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. facebook.com/assunto do dia. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos ao que interessa, vamos mostrar essas oportunidades para você que está em casa em busca dessa recolocação. Olha só, 2 vagas para atendente balconista. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.010 é o salário. São 2 vagas para atendente balconista. Vamos a mais oportunidades de emprego. Olha só, agora tem próxima oportunidade. 4 vagas para chefe de serviço de limpeza. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.190 é o salário. São 4 vagas para chefe de serviço de limpeza. Vamos a mais oportunidades de emprego. 15 vagas para empacotador à mão. Ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.068 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, a você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre vagas temporárias de emprego. Você que está em casa, tem dúvidas, manda pra gente, 3424-1977,
99418-1206. Aproveita a oportunidade, deixa aí sua dúvida que a gente vai ler e responder ao vivo aqui com a ajuda dos nossos convidados. Temos aqui algumas participações, eu quero desde já repassar essas perguntas. Olha só, outra participação sem identificação, a pessoa quer saber o seguinte: os temporários, eles são geralmente para quais cargos? Só para vendedor? É a pergunta do telespectador. Não, para qualquer cargo que tenha ligação ali dentro, a gente está falando aqui do logístico e do comércio. Então, empacotador, estoquista, vendedor. Agora, a quantidade maior de vagas é do vendedor, que há necessidade maior pelo volume de consumidores que nesse trimestre. Mas é vaga para todo o auxiliar administrativo, enfim, tem vaga com menor número. A expectativa é em torno de 1.500 vagas para o comércio aqui da região metropolitana? Olha, a CNC fez um levantamento e para o Brasil foi 73 mil vagas. Se a gente pegar, a gente não tem um número ideal aqui para cá, né? A gente ainda vai fazer a nossa sondagem, mas se a gente pegar para a região metropolitana, através de proporção da representação do comércio, fica em torno disso, 1.500, 2.000 vagas para cá. Mas uma entrevista recente da CDL informou um número bem otimista, em torno de 7 mil. É o número que a gente está trabalhando, é mais ou menos entre 7 mil, o número... Porque é um número mais baixo, já teve época 10 mil, 11 mil, a gente trabalhando com 7 mil, a gente acha que para a grande região metropolitana pode chegar a esse número. Vamos apostar nisso. Esses 73 mil para esse ano, se a gente pegar há 3 anos atrás, a contratação de comércio brasileiro subia, ultrapassava 100 mil. Então você vê a queda. Ano passado foi 66 mil, esse ano está a projeção de 73 mil, e há 3 anos atrás era acima de 100 mil. Então a gente ainda tem um longo caminho para recuperar esses empregos. Temos aqui a participação agora do Severino, ele que é de Olinda, ele quer saber sobre a efetivação, né? Fica em torno de quantos % a expectativa de efetivação de quem foi contratado para um cargo temporário? É um número, assim, de uma maneira geral, entre uma média de 10%. Porque tanto há como uma perspectiva de melhora, quer dizer, que se o comerciante sentir que houve um bom trimestre, que há uma perspectiva de melhora, ele prefere reter o seu funcionário de que cair. E além do que há as mudanças, né? Ele, vamos dizer, se ele tem 5 funcionários e ele acha que um deles não está até contente e chegou um funcionário novo que consegue, então ele troca, né? A reposição, a troca mesmo por pessoas mais qualificadas. A gente falou aqui no começo do programa, a gente falou de algumas pesquisas, né? Da FEComércio também a gente apontou aqui uma pesquisa realizada. Essas pesquisas, elas ajudam muito vocês da CDL? A que ponto, né? Essas pesquisas de estimativa e que pontuam também a disposição do consumidor a gastar mais com tais itens? Como é que vocês utilizam essa pesquisa? A pesquisa é importante porque ela não é uma coisa assim definitiva, né? Mas é uma coisa que demonstra uma expectativa do futuro. Então, é importante para o comerciante, principalmente tem uma pesquisa muito importante que é a propensão a consumir, quer dizer, qual é a vontade que o consumidor tem. Isso é uma pesquisa importante porque direciona, ela não pode ser levada, ela tem que ser adaptada ao negócio de cada lojista, né? Mas é importante porque direciona de qualquer maneira. Pesquisa é uma coisa que direciona sempre, você tem que usar a pesquisa bem usada, direciona sempre para o seu planejamento, né? Ela dá uma sinalização, não é exatamente o que a gente... Se uma pesquisa vem dizendo que um consumidor vai gastar em média R$100 num presente, não quer dizer que de fato aquilo vai ocorrer. Mas a gente pode pegar esse resultado como sinalização de que ele quer gastar bastante. Então a gente, como o Dr. Fred falou, a gente pega as sinalizações em relação a essas pesquisas de respostas do consumidor e do empresário para montar estratégias em cima disso. Temos aqui a participação da Bruna Almeida, ela que é de Paulista, ela quer saber se as pessoas que já trabalham, né, em empregos fixos, elas podem também ser selecionadas para trabalhar em empregos temporários? Na mesma empresa? Não, eu acho que deve ser empresa diferente, né? Ela queria complementar a renda. A pessoa pode ter 1, 2, 3, 4 empregos, não tem problema, desde que não haja colisão entre um trabalho e outro, né? E ela respeite a legislação trabalhista. Então pode, né? Ela pode ter um emprego fixo, vamos supor, um exemplo, tem um emprego fixo de 8 às 12, né? E pegar um emprego, sei lá, numa loja de 2 às 6, um exemplo, como exemplo. Outra participação aqui, a Maria do Carmo, ela quer saber qual a melhor maneira para um candidato apresentar um currículo à empresa. Entregando pessoalmente ou utilizando a internet, por exemplo?
Eu acho que tanto faz hoje. Hoje a internet hoje é muita coisa. Você hoje, se for na internet, tem uma série de sites que recebem currículo. Eu acho que hoje a internet é uma maneira mais... Mesmo as lojas, elas têm um sistema de... Ela procurar as agências de recursos humanos, as agências de emprego do governo, né? Acho que o municipal tem, né? O Cine. Ela tem que se mexer, né? E mandar para a internet. A internet ainda é uma... Eventualmente, quando ela não souber, ela pode entregar pessoalmente, mas a internet ainda é o meio mais adequado. O não ela já tem, né? Tem que ir em busca do sim agora. Exatamente, todos nós temos Tem que ser persistente e resiliente. Temos aqui outra participação em relação ao tempo de contrato. É sempre um tempo fixo ou pode ser flexível, pode passar do previsto? Não, pode ser. Tem duas coisas. O contrato de experiência ele não pode ultrapassar 90 dias. Contrato de experiência. Emprego temporário, aí é diferente, ele pode ultrapassar, mas o contrato de experiência, que geralmente se tem, é o contrato de experiência de 90 dias. Aí pode ser 30 mais 60, 45 mais 45, 10 mais 80. Então, geralmente, o que se faz é contrato de experiência. A pessoa contrata mais ou menos em outubro, às vezes demora um pouco mais em novembro, e aí você faz um contrato que se encerra geralmente dia 2 de janeiro ou dia 31, aí depende muito da empresa, né? O Carlos quer saber se também são pagas as horas extras para quem é temporário. Com certeza. Tem conhecimento? Ele tem os mesmos direitos, exatamente os mesmos de que os benefícios do efetivo, isso. É importante que na hora em que ele for ser contratado, ele assinar o contrato de trabalho onde esteja muito explícito quais são todos os benefícios, as regras, os horários. Jornada de trabalho. Agora, ele é um funcionário que tem os mesmos direitos que um funcionário que já está... Não interessa o tempo na empresa, já fixo. Outra participação, né? A pessoa quer saber se não se identificou, mas tem direito a 13º salário, gratificação, quem é contratado em regime temporário? Exatamente os mesmos direitos. Né? Exato. Proporcional, evidentemente. Né? E gratificação, se no contrato de trabalho dele rezar que ele tem gratificação, ou comissão, ou cumprimento de meta, prêmio, que não se dê. Desde que tenha no contrato de trabalho. Se ele atingir, por exemplo, a meta de 100, ele vai ganhar X. Então isso tem que estar tudo realmente bem definido. Né? Temos aqui a participação agora do Bruno. O Bruno quer saber o seguinte: vai levar muito tempo para a gente ter novamente o pleno emprego? Olha, o pleno emprego Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, né? O pleno emprego é um conceito econômico que a gente fala que o desemprego está muito baixo. Então se considera como pleno emprego uma taxa de desemprego em torno de 4, 5%. Foi o que a gente atingiu há algum tempo atrás. Mas quando a gente fala desse pleno emprego aqui no Brasil, é bom a gente identificar qual era a pesquisa que fazia ela. Era a PME, que é uma pesquisa realizada só com região metropolitana. Então poderia ser que existissem outros estados que o desemprego estivesse tão alto, só que aquela pesquisa não conseguia captar. Então a gente ficava com um pleno emprego de 4 ou 5% de desemprego. A gente hoje está com o desemprego acima dos 2 dígitos. Então vai demorar um tempo sim para a gente recuperar esses empregos. Mas com o pleno emprego, como ele falou aí, é um conceito de emprego muito baixo. Eu concordo. Né? O pleno emprego é um conceito, ele faz exatamente isso, é um conceito econômico que se condicionou que entre 4% e 5%. O que eu acho que é importante a gente entender é que para voltar uma situação do que tinha anteriormente, anos de 2011, 12, 13, vai demorar um certo tempo. Como eu falei anteriormente, as pessoas estão procurando muita produtividade, né? E o emprego está mudando muito, né? Quer dizer, os novos empregos, né? Existe o emprego em casa, então está mudando muito o perfil do emprego. Então isso também atinge o comércio. Então, para voltar a níveis anteriores vai demorar um pouco. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente lançou uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A gente vai, a partir deste momento, saber o resultado. Olha só, a pergunta de hoje foi a seguinte: você se prepara com antecedência para concorrer a uma vaga temporária? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 55% disseram que sim, que tem essa preocupação em se preparar com antecedência. 45% disse que não. Então, para você que não se prepara ainda, é bom que você se prepare, porque muitas coisas são levadas em considerações, muita coisa que a gente falou aqui no nosso programa, os empresários levam em consideração para você conseguir essa vaga de emprego temporário. Queria agradecer muito aqui a participação dos nossos convidados. Estamos agora na reta final do programa. Dizer que foi um prazer recebê-los.
Dr. Frederico Leal, diretor executivo da CDL Recife. Dr. Fred, como a gente bem conhece, né, Dr. Fred? Fred Leal, diretor executivo da CDL. O último recado agora são as considerações finais. Pode ficar à vontade. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Tá, obrigado a você, estamos à disposição para informar aos nossos consumidores e lojistas. O recado que eu dou é que, principalmente ao lojista, que ele se prepare. Nós vamos ter realmente, tudo está mostrando que nós vamos ter realmente um trimestre melhor do que o ano passado. Então, que ele se prepare com muita consciência, muito planejamento, não ache assim que vai ser excepcional. Eu acho que daqui para frente, uma das grandes lições que essa crise nos deu é que as coisas têm que ser lentas, não tem mais aqueles aumentos exacerbados de consumo, né? Então, eu acho que é o comerciante se preparar, o lojista se preparar, vender bem, quer dizer, consultar realmente o SPC, consultar os serviços de proteção ao crédito para poder realmente as pessoas terem consciência, porque o lojista quer vender bem. E, de uma maneira geral, os consumidores tenham consciência e vão às compras, porque comprar ainda é uma coisa muito boa e é muito prazeroso fazê-lo. E preferencialmente nas lojas do centro do Recife. No centro e em shopping também. O shopping também é um grande equipamento. Nós somos também, nós representamos também os shoppings, né? Também os shoppings, eu não gosto de... A gente fala muito do centro porque talvez não necessite uma atenção maior. Mas os shoppings também, o centro do Recife, eu acho que o importante é que os lojistas sirvam bem ao consumidor. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Fred. Obrigado também você. Queria agradecer ao Rafael Ramos, ele que é economista, né? Economista da Fé Comércio Pernambuco. Um último recado, Rafael, muito obrigado também por atender o nosso convite. Obrigado e, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para poder falar sobre o comércio, né? Uma sinalização que eu vou dar, que a Fé Comércio completou 75 anos, dia 12, então a gente tem um trabalho de muito tempo em relação ao comércio aqui de Pernambuco. E a gente também vai continuar esse trabalho com as nossas sondagens, com as nossas pesquisas, com os nossos fóruns. E a gente está disponível para ajudar lojistas e também consumidores. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!